muito especial a todos os meus amigos que acompanham este vídeo. Hoje venho aqui falar com você sobre coisas absurdas, realmente absurdas. Eu tenho ouvido e tenho lido nas redes sociais, especialmente no Facebook, especialmente no Twitter, coisas realmente estarrecedoras. O que seria tão estarrecedor num Brasil que já está repleto de notícias ruins, de coisas absurdas, em todos os âmbitos, no meio de todas as instituições? Bom, o fato é que está pululando no meio das pessoas, especialmente daqueles que estão de alguma forma com um ego ferido, ou de alguma forma se sentindo assim meio golpeados. Está assim se aflorando certos discursos totalmente irracionais, discursos absurdos. Mas isso tudo faz parte de uma técnica já há muito tempo conhecida na história da humanidade, que é justamente propagandear o absurdo para desmerecer aquilo que realmente é importante, os detalhes, a objetividade das coisas. Então se propagandeia, se joga para o público, para o grande público, coisas absurdas. É o que se está fazendo, por exemplo, com o juiz federal Sérgio Moro. Especialmente os militantes do PT estão fazendo isso. Mas muitas pessoas, aqueles esquerdistas meio camuflados, aqueles esquerdistas que ainda estão meio no armário, que não se escondem muito, só de vez em quando tiram a cabeça para fora, ou tiram o braço, uma perna, esses também estão fazendo isso, de alguma maneira. Coisas absurdas como chamar esse juiz de criminoso pelo simples fato de ter pedido a prisão daquele que nós sabemos que já está preso. Como eu diria num filme muito famoso por aí entre os adolescentes, aquele que nós nem podemos mais citar o nome. Por quê? Porque de fato não merece mais. Já está preso e é condenado. Outra coisa absurda, além desta, mas quero me prender somente nessa do Sérgio Moro, é ficar ainda propagandeando que o Lula será candidato em 2018. Olha, absurdos. O cara já está condenado, já está preso, a ficha dele já está suja e ele não vai ser candidato. Ele pode até ficar sonhando que aquelas pessoas que vão às urnas em outubro podem escrever na célula o nome dele, eu escrever na célula ainda mais, porque agora é tudo eletrônico, podem até procurar o nome dele nas urnas, mas não vão encontrar. E mesmo que ele, por algum motivo, tivesse a possibilidade de ser candidato, não poderia assumir o cargo por causa justamente da lei de ficha limpa, da ficha limpa. Então é um absurdo, e é como disse antes, é propagandear o absurdo, jogar o absurdo para a grande massa e ficar insistindo, batendo na mesma tecla, algo irracional, para desviar a atenção do que realmente é importante. A respeito do Sérgio Moro, voltando, pessoas que se dizem muito experts, se dizem filósofos, se dizem doutores, se dizem analistas políticos, colocando em discussão a autoridade, a idoneidade, a competência do juiz que simplesmente cumpriu a lei. Não foi ele que colocou o Lula na cadeia, foi o próprio Lula que se colocou na cadeia quando cometeu os crimes. E ficar batendo naquela tecla de que não existe prova contra o Lula é uma burrice do tamanho de um Godzilla. Já está mais do que provado que Lula sim cometeu crime. Aliás, são vários crimes que ele cometeu, alguns ainda estão sendo estudados,
outros, como por exemplo esse que levou ele para a prisão, já foi provado. E então, assim, até um adolescente que faz pesquisa na internet de notícias passadas consegue provar que o crime que ele cometeu, pelo qual ele foi para a cadeia, realmente aconteceu. Então, essas pessoas que estão propagandeando o absurdo de que o juiz federal Sérgio Moro cometeu um crime ao levar o Lula para a cadeia, essas pessoas sim, ou fazem parte daquele grupo de fanático psicótico que anularam completamente a capacidade racional, ou fazem parte do grupo dos desonestos que pretendem lucrar algo com isso, ou estão já lucrando algo com isso. E nesse mesmo grupo dos desonestos eu incluo aqueles que estão com medo e por isso que estão jogando as últimas cartadas, estão tentando de tudo, porque sabem que mais adiante, quem sabe, chegando o final de 2018, podem sim cair nas mãos da justiça e acabar nas grades, como o próprio Lula acabou. Então, essa historinha que eu vejo na internet dos militantes Lula livre, hashtag Lula livre, Sérgio Moro criminoso, pra cadeia, vagabundo, não sei o que, não sei o que. Isso aí é um absurdo de alguém que ou é um lunático, psicótico, ou é um desonesto completo. Não tem como pensar diferente. E aliás, repetindo um amigo meu que dando em uma palestra, dizia o seguinte: com socialista, com esquerdista que não consegue manter o mínimo de racionalidade, não se discute. Não se senta para dialogar, porque eles não discutem, eles não argumentam. Eles simplesmente berram e gritam e têm os seus acessos de suas explosões e não argumentam nada. Pelo contrário, eles não querem aceitar nada. Eles só querem repetir o mesmo discurso que já está gravado na sua cabeça, como se grava algumas informações em algum robô e aí se fica repetindo eternamente até acabar a bateria. Essas pessoas são assim. Elas não querem discutir, elas não querem olhar, ler o que se escreveu, ver se realmente as provas. Ninguém tem honestidade entre esses grupos de pessoas aí que estão espalhando esses absurdos. Ninguém tem honestidade suficiente para se dedicar a ler e a pelo menos colocar em dúvida o seu próprio fanatismo, entre aspas, né? Porque não tem como um fanático conseguir colocar em dúvida o próprio fanatismo, porque senão já estaria começando a deixar de ser fanático. Bem, essa questão, esse que nós estamos vendo, que não cabe mais na compreensão das pessoas. Deixou-se de ser uma discussão, um debate sobre se realmente está certo ou está errado. Deixou-se de ser isso. Agora apenas percebemos um grupo de pessoas que está querendo anarquizar o país, lutando contra aquilo que já está claramente certo. Então já não é mais um debate. Não é debate, não é discussão, não é uma luta democrática, um debate democrático. Não é nada disso. É um grupo de pessoas querendo anarquizar o país, querendo lutar contra aquilo que já está verdadeiramente colocado, provado, visto, contra a ordem, querendo colocar todo o povo contra uma ordem já estabelecida e já comprovada em nosso país. Estão, desta maneira, querendo destruir a ordem no país. E se destroem a ordem, bom, aí forças maiores precisam tomar providências. Existem forças no nosso país, como por exemplo o Exército,
que estão aí existem para manter a ordem e a civilidade. E longe de ficar aqui incentivando, e nem sou um apoiador de intervenção militar no país, mas eu só lembrando que se pretendem instaurar a anarquia, pretendem derrubar a ordem estabelecida, existe um grupo que existe no país para que isso não aconteça. Só lembrando isso. Então é importante sempre a gente ver essas coisas, observar, e realmente é espantoso como existem pessoas que estão compartilhando essas coisas. Pessoas que simplesmente tiveram sempre uma simpatia pelo PT, pelo Lula, mas agora não têm o mínimo de capacidade de tentar entender se realmente aquilo que foi apresentado ao juiz, e o juiz então viu que é verdade, então por isso prendeu o cara, ver se isso não tem fundamento. Não, transformaram o Lula realmente num ídolo. Transformaram ele num deus. E não, ninguém mexe com ele. Se por acaso Jesus viesse e dissesse Lula realmente é condenado, eles eram capazes de ficar contra Jesus em favor do Lula. É absurdo dos absurdos, é como eu disse, é uma estratégia colocada na cabeça de muita gente nem sabe que está fazendo parte dessa estratégia, de jogar o absurdo para a grande massa, o absurdo para que eles possam pelo menos conseguir alguma coisa ainda, sair menos danificados desse processo todo de limpeza e de desesquerdização que está sofrendo o nosso país. Muito precisa se fazer ainda, tomar muito cuidado, porque esse grupo não vai morrer, se contentar com a derrota, não vai se contentar com o Lula preso, com o PT se desfazendo já, como uma múmia já, não vai se contentar com isso, é preciso continuar lutando, e graças a Deus existem muitos grupos no país inteiro, muitos movimentos, já tentando endireitar as coisas no nosso país, pelo menos o pensamento, e motivando as pessoas para conhecerem mais. É preciso conhecer mais, é preciso se instruir melhor, preciso ler mais, preciso buscar mais informações, não se contentar com aquilo que sempre foi colocado como se fosse a verdade absoluta. É preciso buscar mais conhecimento, mais informação, mais instrução, mais leitura, mais estudo, para que o nosso país realmente se desenvolva. Porque a burrice foi instalada como algo comum no nosso país. De muitos anos. A burrice se transformou em uma instituição quase que um pétrea no nosso país. E isso tem que acabar. Não pode continuar assim. Precisamos motivar as pessoas cada vez mais a se instruírem para que absurdos como esse de ficar chamando o juiz federal que simplesmente cumpriu a lei, chamar ele de criminoso e de fora os outros xingamentos que é típico desse tipo de gente, isso sim essa consequência dessa deficiência intelectual que sofre o nosso país.